Estamos começando mais um módulo para o seu treinamento para enfrentar as provas da banca chamada IBFC. Então, na sua tela, você está vendo aí o nosso tema, que é a regência verbal. Como sempre, eu comecei com um texto, aquele texto que eu não tenho lido, texto que foi colocado numa prova do IBFC, para partirmos de textos, de trechos do texto e comentarmos o nosso conteúdo. Saber interpretar um texto, a partir do contexto de produção em que ele está inserido, é fundamental para a experiência cotidiana do leitor. Aí eu grifei saber interpretar e destaquei em vermelho um texto. Então vem cá. Por que eu grifei uma coisa e coloquei outra em vermelho? Para a gente, então, começar definindo o que é regência. Porque a gente ouve falar das coisas e muitas vezes não entende o porquê. A regência, eu marquei no primeiro fragmento o verbo e coloquei um termo em vermelho. Então, a regência vai ser uma relação de complementação. Muitas palavras precisam de um complemento para que a frase em que elas estejam faça sentido. Então, existe uma coisa chamada regência nominal, que nos editais aparece, juntamente com regência verbal, mas que pela prática nós temos visto que não tem caído. Nós não temos visto questões de regência nominal em prova. Mas a regência nominal é uma relação de complementação entre um nome e o termo que completa esse nome. Tá? Então, quando eu digo, por exemplo, tinha muito medo de avião, eu tenho ali uma expressão no final da frase que, quando eu coloco, eu melhoro a minha informação. Gente, eu tinha muito medo. Você vai me perguntar, você tinha medo de quê? Aí eu completo. Eu tinha muito medo de avião. Então, o de avião está complementando a palavra medo, que não pode ser regência verbal, porque medo não é verbo. O medo é um substantivo. Então, se isso aqui é um complemento de um substantivo e não de um verbo, isso não é um complemento verbal. Isso se chama complemento nominal. Então, aquelas questões de análise sintática que aparece com a classificação, se o termo é objeto direto, complemento nominal, elas são questões que avaliam a estrutura das orações. Por exemplo, estava ansioso pelo resultado. Quando eu falo estava ansioso pelo resultado, observem que essa expressão pelo resultado, ela está especificando que tipo de ansiedade. Ansioso não é verbo, também não é um substantivo. Se ansioso é uma característica de alguém, ansioso é um adjetivo. Como o complemento não é de verbo, ele também se chama complemento nominal. Então eu quero que você saiba que o termo sintático chamado complemento nominal faz parte da questão da regência nominal e completa um substantivo ou um adjetivo. Por exemplo, agiu favoravelmente ao partido. Agiu favoravelmente ao partido. Isso aqui, ó, ao partido, está especificando a favor de quem? Favoravelmente não é um verbo. Também não é um substantivo.
também não é característica de alguém, indica o modo como a pessoa agiu. E as palavras que indicam modo, elas são chamadas de advérbio. Como o complemento não é de verbo, isso também é um complemento nominal. Então, o que é complemento nominal? É um termo que estabelece uma relação de regência nominal e que completa um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Ele só não pode completar verbo. Vai lá na tela. O que eu grifei é uma expressão verbal. E, portanto, isso que está em vermelho completa um verbo. Então, isso quer dizer que nós temos aí, vem aqui comigo, um caso da chamada regência verbal. Então, a regência verbal é uma relação de complementação entre o verbo e o seu complemento. Tá bom? Agora, fique claro que complemento verbal não é coisa que completa o sentido da frase. Complemento verbal é uma coisa que você um dia aprendeu com o nome de objeto direto e objeto indireto. Quer dizer, se você aprendeu, eu não sei, mas você já ouviu falar. Então, o complemento verbal chamado objeto direto é aquele complemento que se liga ao verbo sem que haja a intermediação de uma preposição. Então, quando eu falo assim, ele recebeu aplausos. Qual é o verbo que nós temos ali? O verbo receber. A palavra aplausos completa o sentido desse verbo. Você pode receber flores, receber vaias, receber promoções e receber aplauso. Como esse verbo tem como complemento a palavra aplausos, que é só um substantivo aplausos, não tem uma preposição, isso é um objeto direto, isso aqui chama verbo transitivo direto. O objeto indireto é aquele verbo cujo complemento se liga a ele com uma ponte feita por uma preposição, que é um de, um em, um com, o ao, o por, e assim por diante. Então, por exemplo, você acredita em Deus? Observem que agora o complemento da frase é o complemento para o verbo acreditar. Complemento verbal. E esse complemento em Deus vai completar esse verbo. Só que agora eu não tenho só o substantivo Deus. Eu agora tenho a preposição em. É uma ponte. Eu não posso dizer, gente, você acredita Deus? Tem que ter o em. Então, se tem uma preposição, isso se chama objeto indireto, e o verbo se chama verbo transitivo indireto. Tá bom? Então aí nós temos um exemplo do que é regência verbal. Então vamos lá na tela? A frase 1. Saber interpretar um texto. Então, o complemento verbal um texto começa com o artigo indefinido um. Vem cá. Um não é preposição. Um é um artigo indefinido. O é um artigo definido, o um é um artigo indefinido. Isso quer dizer que um texto é um objeto direto. E o verbo interpretar é um verbo transitivo direto. Então, meu amigo, o que a gente chama de regência verbal é a mesma coisa de transitividade verbal. Tá? Então, quando você for fazer uma questão que falar de objeto direto, de falar de objeto indireto, é uma questão de regência.
Porque você está acostumado assim, regência tem a ver com o verbo assistir, o verbo aspirar, o verbo visar, o verbo preferir, também. Mas esse tipo de colocação que nós fizemos aqui aparece mais. Vamos lá na tela? A interpretação permite que saibamos diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal do de um artigo de opinião. Eu grifei permite e coloquei algo que está em vermelho, que é muito maior do que um texto. Mas aí, voltando à sua origem, nós sabemos interpretar o quê? Um texto. A interpretação permite o quê? Que saibamos diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal do de um artigo de opinião. Vem cá. Tanto o primeiro trecho quanto esse segundo trecho complementam, no primeiro caso, o que eu interpreto e, no segundo caso, o que ela permite. Eu não quero que você fique com essa mania que você tem de perguntar o que e achar que é objeto direto. Mas, se eu não perguntei de que, em que, com que, a que, para que, se eu perguntei só o que começa com artigo, geralmente isso é um objeto direto. Então é o seguinte, quando você fala de verbo transitivo, você fala de um verbo que pede um complemento. Então o verbo transitivo, ele precisa de complemento. Já te falei que o que a gente chama de complemento se chama objeto direto ou objeto indireto. Se o verbo é um verbo transitivo, se ele precisa de complemento, é porque o sentido do verbo intransitivo é um sentido incompleto. Para que esse verbo passe a ter sentido, eu preciso completá-lo com algo que se chama objeto. Então, por exemplo, o policial prendeu 2 traficantes. Primeiramente, você não vai perguntar, o policial prendeu o quê? Porque traficante é pessoa, não é coisa. Então, por isso que eu falei que o quê não é legal. Eu só quero que você veja que o complemento 2 traficantes é um objeto direto, porque aqui é um numeral 2, não é uma preposição. Não é de 2 traficantes, em 2 traficantes, com 2 traficantes, por 2 traficantes. Não. Se eu tivesse só o substantivo, mas aqui é um numeral não é preposição. Então esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Por exemplo, o professor solicitou que os alunos fizessem a redação. O professor solicitou que os alunos fizessem a redação. Deixa eu apagar aqui que eu comi um pedaço da sílaba ali. Os alunos fizessem a redação. Eu tenho aqui o verbo solicitou. E da mesma forma que na frase de cima o policial prendeu 2 traficantes, na frase de baixo o professor solicitou que os alunos fizessem a redação. Isso que eu coloquei no quadrinho azul é o complemento verbal. Só que aqui eu tenho um numeral e um substantivo. Mas você está vendo o que tem o verbo fazer? Todo enunciado que tem verbo, se você já fez os módulos anteriores, você já fez o módulo de período composto. Todo enunciado que tem verbo é chamado de oração. Então, isso aqui
é um objeto direto oracional. Ué, como assim, professor? Você lembra que você perguntava? O professor solicitou. O quê? Você já mecanizou que esse o quê é um objeto direto. Só que agora não é um objeto direto só. É um objeto direto que tem um verbo. Então, é um objeto direto oracional. Para ser o trauma de alguns, isso é aquilo que a gramática chama de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, objeto direto pode ser um termo, sim, e objeto indireto pode ser uma oração inteira. Aqui eu não estou escrevendo de que, em que, com que, por que, a que, não tem preposição. Se não tem preposição, o objeto é um objeto direto. Vai na tela. A interpretação permite. Então, isso que está em vermelho é a oração. Por que é oração? Porque tem um verbo, diferenciar. E é uma oração que funciona como objeto direto. Por que aquela oração funciona como objeto direto? Porque começa com o quê? Não começa com de que, em que, a que, com que, por que. Não tem preposição. Se não tem preposição, o objeto é um objeto direto. Tá bom? Outra frase do texto. Eles são gêneros textuais que nos propiciam a ter posturas diferentes quanto às suas leituras. Observe que eu grifei o são e coloquei gêneros textuais. E aí vem o perigo, que você fala assim, eles são. São o quê? E vai achar que isso é um objeto direto. Não. São é uma forma do verbo ser. Você quer ver como é que tem hora quando você decora as coisas é bom? Um dia você decorou uma lista assim, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer. Eu só sei até aí. Tem outros. Mas o ser, estar, permanecer e ficar são os 4 verbos iniciais de uma coisa chamada verbo de ligação. Então, dentro da regência, nós temos o que se chama verbo de ligação, que, como o nome sugere, ele liga. Então, o verbo de ligação tem esse nome porque ele liga o sujeito da frase a uma coisa que a gramática chama de predicativo. Olha só, gente, eu já falei com vocês de verbo, objeto direto, verbo, objeto indireto. Lá no início eu falei assim, complemento nominal. Então, objeto direto, objeto indireto e complemento nominal e predicativo é o que a gente aprende com o nome de funções sintáticas. Descobrir as funções sintáticas faz parte do mecanismo de regência verbal ou do mecanismo de regência nominal. O que é o predicativo? É um termo que caracteriza o sujeito. Você já aprendeu, se aprendeu, não sei, mas já ouviu dizer, que todo termo que caracteriza outro é um termo que se chama adjetivo. Então, quando eu falo assim, as pessoas são egoístas demais. Quando eu falo que as pessoas são egoístas demais, observe que eu tenho aqui o verbo ser. Eu não posso dizer para vocês, gente, bom dia. Quero te informar uma coisa, as pessoas são. Eu olhar e falar assim, são o quê? São como? Claro que a palavra egoístas, ela completa sentido. Tá? Só que ela não é um complemento verbal. Porque egoístas é uma característica do sujeito às pessoas. Então, todo termo que completa um sentido, mas que não completa o verbo, não pode ser objeto. Isso aqui se refere ao sujeito
se chama predicativo do sujeito. E o verbo que liga o sujeito ao predicativo se chama verbo de ligação. Então você pode muitas vezes confundir o objeto direto com o predicativo, porque você passou a vida inteira fazendo pergunta. Ele pagou. Pagou o quê? A conta. As pessoas são o quê? Egoístas. Então você vai perguntar o quê para o predicativo, ou você vai perguntar o quê para o objeto direto. Só que o predicativo completa sentido, mas se refere ao sujeito. E o objeto direto completa sentido do verbo. Detalhe, ser egoísta não é praticar uma ação. Prender um bandido é praticar uma ação. O verbo de ligação, atenção, hein? Ele não exprime ação. Se você assistiu aos nossos módulos anteriores, o módulo anterior a esse chama verbo. E lá nós falamos que verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno. Tá bom? Vai lá na tela. Então vamos lá. Eles são gêneros textuais. Gêneros textuais não têm preposição, mas não é objeto direto. Porque dizer que alguma coisa é um gênero textual, nós estamos especificando alguma coisa sobre esse eles. E ser um gênero textual não é praticar uma ação, é ter uma característica. Logo, pode colocar precisão, verbo de ligação, e pode colocar para gêneros textuais predicativo do sujeito. Tá bom? Terminamos assim a nossa primeira aula, eu extrapolei um pouquinho o tempo, não tem problema, porque na próxima aula nós vamos continuar a definir regência com trechos do texto. Até já.